A gente começa a falar agora sobre diagnóstico e a gente geralmente, quando fala em diagnóstico, pensa em exames laboratoriais. E é o que a gente vai focar por aqui. Mas não é só isso que a gente usa para diagnosticar um paciente. A gente tem esses 4 elementos do que é o exame clínico para chegar ao que é finalmente o diagnóstico. Então, a anamnese, o exame físico, os exames laboratoriais e os exames de imagem somados. Quando a gente fala de teste de diagnóstico, a gente tem que fazer simplificação de dados muitas vezes, para a prática clínica ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, a idade. A idade é uma variável intervalar, ela é uma variável numérica. Mas a gente pode separar os nossos pacientes em idosos e não idosos, estabelecendo um ponto de corte em 60. Um segundo exemplo. A hemoglobina de 7,1 ou de 6,9, ela não tem uma diferença numérica tão grande, mas a gente facilita muitas vezes o nosso diagnóstico entre um paciente que precisa de transfusão e um paciente que não precisa com esse ponto de corte. Então, acima de 7 não transfunde, abaixo de 7 transfunde. É um exemplo aqui de simplificação de dados também. Eu pego uma variável numérica e transformo ela em dicotômica para ficar mais fácil a avaliação na prática clínica. Mas não é porque o 7 é um número milagroso aqui que em 7,1 o paciente não se beneficiaria em nada da transfusão, em 6,9 ele super se beneficiaria. Não é isso. A gente usa esses pontos de corte para poder facilitar as nossas análises, para poder facilitar aquilo que a gente está avaliando. A mesma coisa aqui, a probabilidade de ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Não é que um paciente... A gente tem o tamanho da aneurisma de aorta, de 0, 0,5, 0,0, tantos centímetros. E quanto maior esse aneurisma, maior a chance de ruptura. Mas para facilitar, a gente separa. Até 5,5%, 1% de chance, de 5,5% a 7%, 10% de chance, e acima de 7%, 33% de chance de ruptura. Mas se a gente for parar para pensar, não é que o paciente com 5,4 centímetros de aneurisma de aorta vai estar infinitamente melhor do que o paciente com 5,6. A probabilidade de ruptura não aumenta em 9% de um númerozinho para o outro. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma simplificação do dado. A gente categoriza ele de uma forma interessante e a partir dessa categorização a gente faz o nosso julgamento clínico, o nosso diagnóstico. E os testes diagnósticos, eles vão ter alguns problemas. A gente discutiu ali, por exemplo, que a aorta com 5,4 tem 1% de chance de ruptura e a com 5,6 ela vai ter 10%. Ou que o paciente com 7,1 não se beneficia da transfusão com hemoglobina e o paciente com 6,9 se beneficia. A gente sabe que não é assim, que esse ponto de corte ele não é perfeito. Então, nós temos aqui o que a gente chama de falsos negativos, falsos positivos. A gente vai discutir um pouquinho melhor depois. Mas o que acontece? Vamos olhar esse gráfico aqui. Todos eles representam a mesma coisa, só com expressões diferentes. Meu paciente com hemoglobina abaixo de 7, eu diria que ele está com a doença. Mas alguns pacientes com hemoglobina um pouco acima de 7 também podem precisar de transfusão. Mas o meu teste daria negativo, ou seja, eu diria que esse paciente não precisa porque ele está um pouco acima do ponto de corte. Ao mesmo tempo que um paciente com hemoglobina abaixo de 7, talvez ele não se beneficiasse dessa transfusão. Então, ele estaria nesse aqui, ó. Que ele recebe o diagnóstico de que precisa de transfusão, mas que, na verdade, ele não precisa. Então, ele está para fora do ponto de corte ali, mas, ao mesmo tempo, ele acaba recebendo o diagnóstico. Então, os testes diagnósticos eles têm essas falhas, que a gente vai discutir um pouco melhor.